19 de abril de 2021, estamos a postos para mais um momento de reflexão. Hoje um dia especial na nossa cultura, Dia do Índio. Não podemos nunca deixar de celebrar esses primeiros habitantes da nossa terra. Então nós estamos mais uma vez aqui, prontos para desenvolver mais um tema, agradecendo como sempre a presença de vocês. Estou vendo amigos já entrando aqui, Denise, meu querido Ricardo Raposo, meu primo lá José Neto de Belém, enfim, pessoas queridas que dão grande sustentação para esse projeto e que dessa forma nos ajudam a seguir em frente, apostando nessa proposta de podermos, enfim, levar todos nós a refletir, pensar um pouco a vida. Eu acho que isso é muito interessante, eu diria até que é necessário nós sairmos um pouco, ou então bastante, no piloto automático, que muitas pessoas seguem imprimindo suas vidas. Então realmente é uma proposta, como eu sempre falo, de lermos uma vezinha por semana, pelo menos estarmos aqui e pensarmos um pouco na vida, né? Então eu agradeço, como falei, aos queridos que estão entrando, vão deixando as mensagens de vocês, os recados. Eu sempre gosto muito de ler, sempre muito bom saber que é sempre bom receber muito carinho, essas vibrações poderosas, positivas que vêm de vocês, assim como vai daqui para cada um de vocês também, né? Tá picotando, tô com um problema aqui, deixa eu acertar aqui para fazer, vamos ver se vai melhorar. Eu acho que agora vai melhorar, eu espero que sim. Me dê um sinal aí, o pessoal aí do Facebook, se tá picotando, se melhorou. Antes de nós começarmos aqui a nossa preparação, confirma aí para mim, por favor. Melhorou, né? Um problema aqui com a minha internet, mas enfim. Vamos dar prosseguimento, vamos definitivamente entrar no clima da nossa transmissão, da nossa live, como o pessoal costuma dizer. Vamos tentar, como eu sempre falo, nos concentrarmos única e exclusivamente no que vai ser falado aqui, tanto quem está ao vivo, quem vai ver depois os vídeos também. Interessante que tentem focar, né, única e exclusivamente naquilo que é desenvolvido aqui, com todo carinho. Então vamos aproveitar para fazer movimentos respiratórios. A respiração profunda e lenta, ela sempre ajuda muito, nós sabemos disso. E para que a gente possa usufruir ao máximo desse momento de reflexão, é sempre bom nós fazermos essa introdução. Esses movimentos respiratórios, puxando o ar profundamente, bem lento. E solta bem devagar também. Vamos fazer mais uma vez. Muito bom, a gente acalma a nossa mente, acalma o nosso coração. Boa noite a todos os queridos que estão entrando aí, não vou falar o nome porque é tanta gente, mas sintam-se abraçados. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. E eu já faço uma pergunta, né? Quem esteve conosco, quem viu o vídeo da semana passada, se lembraram de fazer o exercício. Julgamento pelas aparências. Será que em algum momento na nossa semana, nós nos lembramos disso? De julgar alguma situação que aconteceu
em que nós acabamos julgando uma pessoa pela sua aparência, pela aparência da sua atitude, ou pelo contrário, né? De repente nós nos lembramos daquilo que falamos aqui e não posso fazer isso, né? Ou seja, a ideia é exatamente essa, né? Sempre procurarmos durante a semana, na semana seguinte ao momento de reflexão, a gente faz esse exercício. É interessante porque conforme nós vamos exercitando, quem sabe a gente até rapidamente passa a ter aquela conduta, aquele comportamento, aquela atitude que a gente entende muitas vezes que é uma atitude interessante de ser aplicada na nossa vida, que a gente sabe que ela é uma atitude correta, adequada, mas muitas vezes a gente ainda falha no momento de aplicar. Mas quem sabe realizando esses exercícios a gente consegue até, como eu falei, de maneira rápida, fazer com que esse tipo de atitude passe a fazer parte do nosso dia a dia, né? Da nossa essência. Então vamos lá. Hoje o nosso tema é também um tema palpitante, né? Como nós reagimos às críticas, né? A crítica é óbvio que vai sempre existir. Sempre existir. Da mesma maneira que o juízo que nós falamos na semana passada, o julgamento das situações, das pessoas, isso vai sempre acontecer, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então, a crítica, ela faz parte, como eu falei, da nossa vida, né? E muitas vezes nós estamos no papel de críticos e outras vezes no papel de sendo criticados, né? Então não tem como nós fugirmos disso, na verdade. Mas o nosso foco hoje, a gente vai concentrar a nossa atenção em nós, como aliás é a proposta, né, do nosso projeto, do momento de reflexão. Vamos nos voltar para nós, né? E quem sabe algum outro, lá para frente, algum outro dia, a gente fale da nossa ação enquanto críticos. Mas hoje nós vamos falar da nossa reação quando somos criticados, tá? Então, todo mundo concorda que nenhum de nós gostamos de ser contrariados das mais variadas maneiras, nenhum de nós, né? Então, quando vem uma opinião contrária, quando acontece alguma coisa diferente daquilo que a gente gostaria que acontecesse, ou que é muito diferente daquilo que a gente acha que tem que ser, ou seja, nós temos uma grande dificuldade de sermos contrariados, de lidar com o diferente. Isso faz parte da nossa essência, ainda, né? Então, a nossa tendência natural é reagir, né? E geralmente de uma forma até bastante negativa. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Porque nós gostaríamos muito que as pessoas tivessem conosco a condescendência que nós deveríamos ter com elas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma dificuldade grande para nós, né? Então, quando nós somos criticados, né, em relação a alguma coisa que a gente está fazendo, ou que a gente fez, ou alguma coisa que a gente algum tipo de característica nossa, marcante, que alguma pessoa percebe e sinaliza, né? O nosso ego ainda é muito imaturo, então ele não vai saber lidar bem com aquela crítica. Eu fiquei impressionado em ver pesquisas que foram feitas na Europa, em que o percentual de pessoas que não fazem um bom uso da crítica, ou seja, é muito grande o número de pessoas que se melindram quando são criticados, absurdamente grande o número, né? Então, é muito comum que quando nós somos criticados, nós partamos para uma reação, um contra-ataque. Isso é muito comum, né? Quando o nosso ego, nós nos sentimos feridos no nosso ego, né? Aquela atitude de orgulho, ela acaba gerando um contra-ataque, né? Então, quando principalmente algumas pessoas, especialmente aquelas mais próximas de nós,
né, que nos conhecem bem, né, porque para as pessoas do nosso círculo de relação menos íntimo, nós até conseguimos muitas vezes não deixar que essas pessoas percebam ou nos conheçam de forma mais aprofundada. Mas quem convive com nós nos conhecem bem, né? Então, volta e meia, né, nós somos criticados, nós temos expostos a algumas manifestações daquela sombra muito íntima nossa, que nós muitas vezes não gostaríamos que ninguém soubesse. Mas, às vezes, no convívio diário, essas manifestações se fazem presentes, né? Então, é natural que, às vezes, essas manifestações, elas gerem problemas, elas gerem situações desagradáveis e que vão incomodar, vão afetar pessoas do nosso relacionamento. Então vem a crítica, né? Então, muitas vezes, a gente reconheça que aquela crítica que foi feita, ela é procedente, né? Ela é fundamentada, mesmo assim, nós reagimos e temos uma postura que, na verdade, ela não é a que a gente poderia considerar, e muitos estudiosos entendem que não é a ideal, né? Então, são vários os motivos que nos levam a ter atitudes como essa, né? Então pode ser por insegurança, pode ser uma autoestima muito baixa, pode ser conflitos, traumas que todos nós temos, né, que fazem com que nós não saibamos reagir da maneira que seria a que nós chamamos de ideal, né? Então a gente ataca, a gente contra-ataca, né? Então a pessoa faz aquela crítica. Então, por exemplo, dentro de casa, né, isso é muito comum, né? Então, dentro do convívio mais próximo, como eu falei, então se vem alguém e fala alguma coisa, então uma reação muito natural. E você, aquele dia que fez isso, né? Não é assim que às vezes acontece, né? Então, esse tipo de atitude é uma atitude, como eu falei, muito comum, muito comum. Mas nós estamos aqui, a proposta, como eu sempre falo, a proposta desse nosso encontro, desse projeto, é nós estabelecermos uma vida pensante, consciente. É sair, como eu falei no começo da transmissão hoje, é sair do piloto automático. Nós sair da reação puramente instintiva. Não. Nós precisamos urgentemente fazer cada vez melhor uso da nossa consciência, da nossa percepção, né, de como nós estamos vivendo, como nós estamos agindo e reagindo. Isso é fundamental. Então, como a proposta é essa, né, então vamos nos imaginar, eu li muito hoje à tarde, né, são várias vertentes, várias coisas interessantes. Então, uma proposta que seria... É verdade, da forma da crítica, é verdade, Silva, mas espera lá, vamos chegar aí daqui a pouco, né? Então, sofremos a crítica, né? Então, a ideia básica é tentar não reagir instintivamente, tentar, né? Como a Silva falou aí, dependendo de como é a crítica que é feita, de quem está partindo aquela crítica, né? Esse autocontrole, que é característica fundamental para esse primeiro item aí, ele pode ficar comprometido, né? Porque pode ser, como eu falei, de uma pessoa muito íntima de dentro de casa, mas às vezes aquela crítica pode estar vindo do seu patrão, né? Ou seja, então existe uma série de circunstâncias que elas vão atuar nessa hora, no momento de nós tentarmos exercer esse autocontrole, tentarmos não reagir. Para o passo seguinte, que é avaliar se aquela crítica ela tem fundamento, se ela é procedente, né? Porque se essa crítica, né, nesse processo, né, de quem está vindo essa crítica?
né? Então, muitas vezes, as críticas que nós recebemos vêm de pessoas, assim, podemos dizer, pessoas que a gente sabe que não querem o nosso bem. Pessoas que até muito pelo contrário, são invejosas, são pessoas às vezes medíocres, são pessoas de má fé. Então, para esse tipo de crítica, né, a gente percebendo que está vindo de indivíduos com essas características, a gente descarta. Descarta. Dói, é óbvio, né? Magoa muitas vezes, mesmo que a gente saiba que aquela crítica é completamente infundada, mas às vezes dói. Por quê? É o nosso ego imaturo gritando ali. Mas como é que pode essa pessoa falar isso de mim? Né? Então a gente tem essa dificuldade exatamente por essa imaturidade do nosso ego em lidar com situações como essa. Aí vamos para o outro lado, né? Aquelas pessoas que realmente são próximas, que exerceram a crítica e que elas podem ser sim consideradas pelas pessoas que são. Eu dei alguns exemplos aqui, existem N exemplos, né? Então, observamos aquela crítica, processamos e, poxa, a gente chega à conclusão que, bom, tem fundamento. Tem fundamento. Então, é tentar, dentro do possível, diminuir o orgulho, né? Porque o nosso orgulho, ele tem aquele bom e o mau orgulho, né? Mas aquele orgulho que nos faz, muitas vezes, ter uma atitude de birra, né? Aquela atitude de rigidez, de não abrir mão, esse orgulho ele é muito ruim, né? Então, nessa hora, é preciso que, a partir do momento que a gente pensou, conseguiu perceber que aquela crítica ela é fundamentada, ela procede, então nós vamos tentar entender aquele movimento que partiu daquela pessoa como algo positivo. Por mais que aquela maneira de ser colocada a crítica, ela tenha sido às vezes um pouquinho ácida, né? Mas quantas vezes, se não for ácida aquela crítica, ou contundente, ou um pouquinho mais rígida, dura, ela talvez não vá funcionar. Então, às vezes, uma crítica partida de alguém que a gente sabe que nos quer bem, né, ela às vezes é dura da maneira como ela é colocada. Mas se não for daquela forma, talvez a gente não consiga atentar, né, e talvez ela não proporcione em nós os resultados que são fundamentais que aconteçam para conosco, tá? Então, se eu controlo o meu orgulho, eu consigo entender que aquela crítica ela é procedente, mesmo que, como eu falei, mesmo que ela seja dolorosa demais, mesmo que crie às vezes uma decepção até em relação a tudo que a gente está querendo ser, mas a gente ouve alguma coisa que às vezes é um balde de água fria, né? Caramba, eu estou tentando tanto, mas eu acho que a gente, tenho certeza absoluta, devemos olhar como algo extremamente positivo que está acontecendo. E lá na frente, a gente agradecer, né, por aquela crítica que foi feita por aquela pessoa, né, que na verdade nos ajudou a avançar, a identificar em nós uma série de limitações que, se não forem pelas críticas dessas pessoas, a gente não consegue identificar, né? Mas para isso é preciso humildade. Humildade. E nem sempre somos humildes para reconhecer as nossas falhas, para reconhecer que nós estamos trilhando um caminho que na verdade não é o ideal, né? Então eu fico imaginando quantos pais e mães, né, que ouvem críticas do seu filho, aquele filho adolescente, ou então no final da adolescência, que tenha aqueles conflitos que são naturais. Quantas vezes os meninos, as meninas falam coisas para nós que dói,
cala a boca, você não tem direito de falar isso, a gente sempre usa, mas no fundo, a gente sabe que aquela crítica que está sendo feita por uma pessoa extremamente mais jovem que nós é procedente, mas faz parte do processo. Então nós precisamos ter humildade de reconhecer, a partir de todos esses processos, todos esses passos, né, que nós lemos aqui, que realmente aquilo é algo que a gente precisa mudar na nossa conduta, né? Aí o Pastorino aqui na 271, numa página que ele fala de humildade, especialmente, ele fala o seguinte: procure ser humilde em todas as circunstâncias. Humildade não é dizer sim a tudo e a todos. Não é apregoar que somos humildes. Não é agachar-se mentalmente a tudo o que os outros dizem. Não. Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos. É conhecer-nos a nós mesmos, procurando corrigir sinceramente nossos defeitos e não nos querendo impor aos outros. Quem é humilde, em geral, não sabe que é. Mas quem não é humilde é que pensa que é. Então eu escolhi essa página porque ele fala algumas coisas bem interessantes. A página é linda, né, para variar. É a 271. Né? Tem pessoas que me perguntam qual é. É a 271. Então ele fala uma coisa bem interessante, né? Ser humilde não é dizer sim a tudo e a todos, né? E outra coisa que ele fala, não é agachar-se mentalmente a tudo o que os outros dizem. Então isso pode nos levar ao lado oposto do orgulho. Tem pessoas que, pelo fato de ter a sua autoestima, por exemplo, muito baixa, qualquer crítica que é feita a elas, essas pessoas imediatamente assimilam aquilo como verdade, sem passar pelo aquele crivo, né, da avaliação, da fundamentação. Isso é um perigo, que tem pessoas que elas realmente eu sou assim mesmo, eu sou... Elas nem param para pensar se aquilo que está sendo falado dela, aquela opinião que está sendo, né, dita, aquela crítica, se ela realmente tem fundamento, se ela procede. São pessoas que estão num padrão emocional muito fragilizado, então elas imediatamente incorporam aquela crítica, mesmo ela sendo infundada. Depois ele fala uma coisa interessante, né? Conhecer-nos a nós mesmos, para dois aspectos interessantes. Saber exatamente o que nós somos e valemos. Olha que coisa interessante. Quanto mais nós nos conhecemos, e essa tecla eu bato todo dia, a tecla do autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecermos, mais nós vamos saber exatamente o que nós somos e o que valemos. E também ele fala o seguinte, para que nós, através desse processo de autoconhecimento, a gente consiga nos corrigirmos sinceramente as nossas mazelas. Ele usa os nossos defeitos aqui, né? Então, na verdade, é o caminho. A partir do momento que eu começo a me conhecer mais, eu começo a fazer, eu também falo sempre isso, um processo consciente de vida. Utilização da minha percepção cada vez mais apurada. Conforme nós vamos exercitando esse processo, cada vez mais nós vamos tendo facilidade de perceber as nossas atitudes, né? Então a proposta é uma proposta, como eu falei, para que a gente consiga reagir de forma positiva, de forma consciente, àquelas críticas que nós vamos receber, não tem como. Isso faz parte. Porque nós afetamos a vida das pessoas, nós impactamos, como a Mariângela gosta muito que eu fale isso, nós impactamos a vida das pessoas, a realidade, o meio onde nós estamos inseridos. É natural que nós vamos sofrer críticas, mas o fundamental é que a gente consiga, ao receber essa crítica, fazer esse passo a passo, para que a gente não sofra. A gente não deu oportunidade de se conhecer cada vez melhor a partir da reflexão daquilo que foi falado para nós. Tá bom, gente? Né? Só exercício complicado, mas é isso mesmo. Acho que
nós estamos aqui para buscar uma qualidade de vida melhor. Não temos como, não tem outra escolha. É sair da mesmice. Então, para a gente sair da mesmice, nós precisamos cutucar esses ninhos de marimbondo que tem na nossa vida e que às vezes a gente não quer tocar, porque a gente não quer se aborrecer, mas daí a gente perde tempo. A gente perde oportunidades maravilhosas de melhorar absurdamente a qualidade da nossa vida. Então fechem os olhos de vocês, fechem os olhos. Fechem os olhos e numa atitude extremamente de gratidão. Até porque a gratidão, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que nós temos que fazer é agradecer pela vida. Então fechem os olhos. Imaginem-se, como sempre, sendo envolvidos por essa vibração poderosa desse projeto. Pelas vibrações desses amigos invisíveis aos nossos olhos, mas presentes na nossa vida a todo instante, que nos entendem, que nos compreendem, que nos conhecem profundamente. Então que a gente possa nesse momento agradecer pela presença desses amigos, dessas energias que nos envolvem nesse momento. E que elas possam se concentrar no nosso centro cardíaco das emoções, para que cada vez mais nós tenhamos a serenidade, a tranquilidade de lidar com todos os estímulos que vêm de fora e que nos alcançam. Que essa força poderosa que nos envolve nesse momento, ela possa nos proporcionar essa tranquilidade que nós tanto precisamos. E que nós, envolvidos por essa vibração poderosa, a gente perceba cada vez mais que depende muito do nosso esforço termos dias melhores na nossa vida. Agradeçamos a Deus, ao Criador do Universo, ao Criador dos Universos, por tudo que nós temos. E que saibamos entender que cada dia é um novo aprendizado nessa nossa escalada infinita. Que essa vibração permaneça nos corações de todos vocês o máximo de tempo possível. E quem lembrou da aguinha magnetizada, vamos fazer esse exercício essa semana? Né? Porque a crítica, ela vai fazer parte. Outro dia a gente vai falar sobre nós enquanto críticos. Hoje é recebendo a crítica. Então, eu espero que todos nós sejamos muito bem-sucedidos no processo que nós estamos propondo aqui hoje. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Convidem seus parentes, seus amigos para assinarem o nosso canal lá no YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz, né? Marquem seus amigos, enfim, marquem as pessoas que vocês acharem que, poxa, essa reflexão hoje foi bacana para fulano, para fulana. Conto aí com o apoio de vocês, o carinho de vocês de sempre. Muitíssimo obrigado. Tá bom, gente? Um beijo